A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, povo de Deus. É, Pela graça de Deus, nós estamos bem. Espero que você aí em casa ou por onde quer, de onde quer que você nos assista, você também esteja bem para a glória e honra de Deus. Amém. Bom, hoje é mais um daqueles dias que trouxemos uma palavra a partilhar e espero então que você do outro lado possa fazer parte dessa nossa alimentação espiritual. E hoje nada mais, nada menos, quero começar com o livro de Isaías, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, melhor assim. Capítulo 9, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Feche os teus olhos comigo e oremos rapidamente. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, graças te rendemos pela nossa vida e oxigênio grátis que nós respiramos através da tua bondade que nos é dada. Pai, queremos pedir que o teu Espírito nos acompanhe, que o Senhor seja o nosso guia e que o Senhor nos encha de sabedoria e conhecimento através dessa pregação que o Senhor trouxe aqui por intermédio da boca do seu servo. Pai, nos abençoe e nos capacita para a honra e glória do teu santíssimo nome. Amém. Mas afinal de contas, quem é esse filho? Todos nós sabemos que esse filho, quando a Bíblia se refere a esse filho, está falando nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Aquele menino que nos foi dado, cujo seu nome é Emanuel, cujo seu nome significa Deus conosco. Aquele homem que é verdadeiramente homem e também é verdadeiramente Deus. Estou a falar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Falar de Jesus Cristo hoje ainda é um grande problema no seio cristão. Cada um tem a sua observação, tem o seu conhecimento, tem a sua visão concernente a quem é Jesus Cristo. E hoje, nesta tarde, eu quero te levar a pensar exclusivamente quem é Jesus Cristo para ti. O que você pensa sobre Jesus Cristo? Quando as pessoas falam sobre Jesus, o que te vem à cabeça? Para ser sincero, Jesus Cristo é o que diferencia a pessoa de Jesus Cristo, é que mais traz diferença naquilo que são as distintas igrejas cristãs, ou até mesmo aquelas que supostamente ou hipoteticamente são cristãs, mas que no final de tudo não são. Eu vou mencionar algumas e me prender especificamente em uma. Mas então, quem é Jesus Cristo? Bom, para uns, Jesus Cristo não é o Deus encarnado. Descarta isso. Ou seja, o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, para muitos não está a se referir a Jesus Cristo. Ou pelo menos, quando aí Deus diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Esse Deus Forte, para muitos, não se refere a Jesus Cristo, ou até alteram essa palavra Deus, tirando o Deus de Todo-Poderoso, né, que é escrito com o D inicial maiúsculo, e colocando então o D minúsculo para simbolizar apenas um profeta ou um pequeno Deus, vamos se dizer. Então, primeiro ponto é que para muitas doutrinas, Jesus Cristo não é o Deus encarnado. E para outras doutrinas, Jesus Cristo não é o Filho unigênito de Deus. E ainda para outras afirmam que não é o Messias. Por exemplo, vou aqui descrever. Para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Para os muçulmanos, Jesus Cristo não é o Filho unigênito de Deus. Para o povo judeu, Jesus Cristo não é o Messias. E para todos eles,
Jesus Cristo não é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não é o caminho pela qual nós devemos trilhar para alcançar Deus. Então, para todos eles também, Jesus Cristo não é divino. Para todos eles, Jesus Cristo não ressuscitou, não é? Quer dizer, com exceção às testemunhas de Jeová, que também é uma coisa que tem que se analisar. Para eles, Jesus não ressuscitou, morreu e acabou. Então, quero eu dizer com isso que para o povo islâmico, para os islâmicos, Jesus é visto apenas como um profeta. Eles até consideram um profeta importante porque trouxe algum contributo naquilo que é a fé ou a espiritualidade, mas que não é aquilo que nós, os cristãos, acreditamos. Para o islamismo, ou seja, para o judaísmo já, Jesus não é o Messias, não é aquele do qual os ancestrais falam, não é aquele do qual os nossos antepassados falaram, não. E então, todos esses se reúnem na mesma ideia de que Jesus não é aquilo que nós, os cristãos, falamos. Jesus não é aquele homem, aquele Deus que nós adoramos. Jesus não é aquele homem, aquele Deus que nós acreditamos que tem o poder e que por intermédio dele você chega ao Pai e que sem ele não pode haver salvação. Prontos. E depois tem outras religiões também, como a Umbanda, como o Candomblé, as associações do Oxalá, todas essas igrejas, elas têm uma visão de Cristo, têm uma visão de Jesus, mas automaticamente não do jeito que nós, os cristãos, encaramos. Com certeza, eles têm uma visão de Cristo, mas uma visão completamente distorcida daquilo que é a nossa realidade como cristão. Primeiro, é bem importante que nós, os cristãos, precisamos ser bem fortes e firmes naquilo que nós acreditamos, porque senão, se nós não tivermos uma ideia clara, essas igrejas, essas doutrinas, essas religiões, elas têm bases suficientemente fortes para eles para poder destruir um cristão fraco naquilo que é a sua visão com relação a Jesus Cristo. Por isso é importante que o cristão precisa conhecer quem é Jesus, quem ele segue. Porque você dizer que eu sou cristão e se deparar com um testemunho de Jeová que conhece aquilo que são os seus dogmas, que conhece aquilo que são as suas doutrinas, ainda pode te desviar do caminho da tua crença de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é verdadeiramente Deus, e passares a acreditar num Jesus unicamente Filho de Deus, um homem apenas. Então, é isso que eu trouxe para nós estudarmos no dia de hoje. Hoje nós queremos, então, estudar especificamente quem é Jesus, falarmos especificamente de quem é Jesus e qual é o seu verdadeiro valor no nosso mundo cristão. Primeiro, vamos aqui pegar 2 textos ou 3 mesmo para estruturalizarmos exatamente sobre Jesus. Na Bíblia, há momentos em que pessoas perguntaram e refletiram sobre quem é Jesus. Há necessidade também hoje, e antes de eu adiantar já com esse argumento, é melhor pegarmos já aqui a Bíblia e começamos já a esfolhar. Pronto, há uma necessidade de nós nos perguntarmos quem é Jesus. Por quê? Porque quando Jesus apareceu para aquele povo, né, quando Jesus apareceu, começou a fazer o seu ministério, as pessoas perguntavam quem é Jesus. Mas quem é esse homem? Quem é esse homem? E podemos encontrar aqui em Marcos capítulo 16, versículo 13 até o versículo 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros afirmam que o Senhor é Elias, e há outros ainda que afirmam que o Senhor é apenas um profeta. Não obstante, Jesus queria saber também o que os apóstolos, o que os seus discípulos pensavam dele. Tudo bem, os fariseus dizem que eu sou o João Batista, outros dizem que eu sou aquilo, e outros dizem que eu sou aquilo. Tudo bem, já compreendi. No versículo 15, disse-lhes: e vós, quem dizeis
que eu sou. Quer dizer, Jesus já tinha uma ideia do que as pessoas lá fora falavam sobre ele. Agora, havia uma necessidade de Jesus saber o que os seus próprios discípulos afirmam sobre ele. E Jesus perguntou aos discípulos, versículo 15, e quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos, na pessoa de Simão Pedro, respondeu dizendo, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E naquele momento, Jesus usa uma palavra que eu muito amo. Ele diz assim no versículo 17. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Nessa passagem, Jesus vem a nos dar a entender que quem revela sobre a pessoa de Jesus para os crentes não é o homem, não é a carne nem o sangue, mas é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Por isso há uma necessidade de que o crente, se quiser conhecer Jesus bem, primeiro tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. Primeiro passo para se conhecer Jesus é pedir a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não pode conhecer bem quem é Jesus. Sem o Espírito Santo, é difícil construir um relacionamento, uma base sólida de quem é Jesus Cristo. E é aqui onde eu vou apunhalar outra vez os manos das testemunhas de Jeová. Os manos das testemunhas de Jeová encaram o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Então, se é uma força ativa de Deus, eles não podem conversar com uma força, não podem pedir apoio de uma força. E faz todo sentido os nossos manos olharem a Jesus apenas como um homem. Não é? Por quê? Porque no versículo 17, Jesus está a dizer a Simão Pedro que quem o revelou que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, não foi a carne nem o sangue, mas o próprio Espírito de Deus. Então, se é o Espírito de Deus, se é o Pai que está lá no céu que lhe revelou, e os nossos manos aqui dizem que o Espírito de Deus, que o Pai que está lá no céu, nem vou trazer aqui a pessoa do Espírito Santo, é apenas uma força, então não há como eles estarem lúcidos e conscientes de quem é verdadeiramente Jesus Cristo, do jeito que nós conhecemos. Bom, outros textos onde então pessoas perguntam sobre Jesus e não só, é o livro de João, capítulo 8, versículo 25, e o livro de Marcos, que eu também gosto muito, capítulo 4, versículo 41, onde então estavam os discípulos, juntamente com Jesus, estavam num barco e acontecia uma tempestade e eles viam-se à beira da morte. E depois Jesus levanta, não é? Acalma o mar e os discípulos se perguntam, uau, mas quem é este homem que até as ondas do mar, as tempestades lhe obedecem? É claro, Jesus não pode ser um homem normal, não tem como, não há explicação para isso. Jesus não pode ter sido apenas um homem. Não, 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 não. Nem apenas um filho de Deus, porque como um filho de Deus ele teria muitas limitações, muitas. A Bíblia caracteriza Jesus de várias maneiras que você consegue entender que ele não tinha limitações. A única limitação que Jesus tinha é quando veio como homem. E quando veio como homem, ele próprio escolheu-se ter essas limitações. Mais abaixo nós veremos isso. Bom, descendo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto, esse é um princípio que todos nós já conhecemos em João capítulo 1, versículo 1. Todo cristão precisa conhecer esse texto. João 1, 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Bom, no princípio era o verbo. Eu até nem preciso explicar esse texto. Mas, amados, é necessário saber que tudo foi criado na base. A base da criação é Jesus Cristo. A base da criação é Jesus Cristo. Por isso é que, obrigatoriamente, é fácil entender que Jesus Cristo é parte da Trindade. As pessoas, quando ouvem nós a falarmos que Jesus Cristo é Trindade, imaginam um Deus dividido em três partes. Imagina um Deus que ele, num lado é um, no outro lado... Essa é uma visão completamente errônea
daquilo que é a pessoa de Deus, daquilo que é a Trindade, daquilo que é o conceito da Trindade. O conceito da Trindade é um Deus único que simplesmente desempenha 3 funções diferentes. E para você compreender isso, eu vou dar um exemplo. Imagina um pai que tem 2 trabalhos diferentes. Um pai que tem 2 trabalhos diferentes. Esse pai, ele tem a função de polícia e tem a função de professor. Mas é pai, ok? Chefe de uma família. Então, quando ele está na família, os filhos vão chamá-lo de pai, ok? Quando ele for dar aula, se na sala dele tiver um filho dele, o filho dele vai lhe chamar de professor. E quando ele for para o comando, para a sua base de trabalho, e o filho dele for para lá, independentemente de ser pai dele, ele tem que lhe tratar como um agente policial, um agente de autoridade. É assim, mais ou menos, a ideia de Deus. Então, para uns, ele é polícia, para outros é professor e para outros é pai. Enquanto para uns, ele é ao mesmo tempo pai, professor e polícia. Enquanto para outros, ele é polícia e pai apenas. Para outros, é apenas professor e polícia. Quer dizer, isso é uma pequena como é que eu digo, explicação que eu trouxe para compreender a Trindade. Mas pronto, o nosso grande objetivo hoje não é falar sobre a Trindade, é falarmos sobre quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Mas também não tem como nós falarmos de quem é verdadeiramente Jesus Cristo se não falarmos da Trindade, ou seja, não tem como falarmos de Jesus Cristo sem tocarmos na Trindade. Enquanto que para uns Jesus é apenas um profeta, Jesus é visto apenas como um homem profeta que fez muito para a questão da fé e não sei o quê. Para nós os cristãos, primeiro, Jesus é a encarnação do Deus, ou seja, Jesus fez-se homem, é Deus fazendo-se homem. Filipenses, para não trazer de novo o livro que já lemos, então vamos abrir aqui rapidamente Filipenses, não é? Prontos. Eu acho que existem muitos princípios bíblicos que podem provar isso. Filipenses capítulo 2, vamos começar no versículo 5 para compreender melhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo Jesus Deus, ok? Não teve por usurpação ser igual a Deus enquanto veio para a terra, mas aniquilou-se, ou seja, diminuiu-se, reduziu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ok? Fazendo-se semelhantes aos homens. Jesus Cristo era o anjo Gabriel, o anjo Miguel. Esquece isso, meus irmãos. Esquece essa brincadeira. Jesus Cristo, ele é Deus que diminuiu o seu tamanho e desceu para que aqueles que são os seus conhecessem o melhor. Porque se Jesus Cristo viesse como Deus, unicamente como Deus, não como homem, como nós, a humanidade, poderia se relacionar com Ele? Como os apóstolos poderiam ter um relacionamento com Cristo? Como os apóstolos poderiam construir aquilo que se construiu com Cristo? O que se construiu com Cristo nunca antes tivera sido construído por Moisés, Davi, Jó, Abraão e outros homens. Mas também tiveram um bom relacionamento com Deus? Tiveram, mas não conseguiu se construir. Quem batizou Deus? Não houve nenhum João Batista que antecedeu para falar sobre Deus. Mas teve no tempo de Jesus. Esse relacionamento, essa estrutura sólida entre Cristo e a humanidade só foi possível porque Cristo fez-se homem. Se Cristo não tivesse feito-se homem, não tivesse se reduzido ao tamanho do homem, não seria possível construir a tamanha
estrutura que há hoje para sustentar o cristianismo. Amém? Não haveria nem um pouquinho. Então, para continuar, Jesus Cristo também representa para nós morte e ressurreição. Jesus Cristo é o centro do cristianismo, como todos nós os cristãos já sabemos ou já deveríamos saber. Jesus Cristo, então, representa aquilo que é a morte e a encarnação, e a ressurreição, perdão. Jesus Cristo para nós é o Filho de Deus, sem sombra de dúvidas. Jesus Cristo é o Deus encarnado, sem sombra de dúvidas. A partir de João, capítulo 1, versículo 1 até 14, isso não nos deixa com dúvida. Para o cristianismo, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o profeta, sacerdote e rei. Ok? Bom, estou aqui então a trazer novamente. Jesus Cristo é a encarnação, Jesus Cristo é morte e ressurreição, Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo é o Deus encarnado, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador e Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Tudo isso são a pessoa de Jesus Cristo, tudo isso representa a pessoa de Jesus Cristo para nós os cristãos. Já lemos João capítulo 1, versículo 1 e passamos então para João capítulo 14, versículo 6, que diz Jesus nas suas próprias palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo como é que se diz? É o caminho, não é? É aquela linha, né? Os latinos dizem condition sine qua non, não é? Condition sine qua non, que é condição sem a qual. Está a querer dizer que sem isso não há isso. Pronto, é mais ou menos isso então. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida. Os ingleses dizem without Jesus, without life. Não é? No Jesus, no life. Without Jesus, without life. No Jesus, no life. Pronto, essa é a coisa que mais me dá uma pequena tristeza no coração para aqueles que não têm Jesus, não creem em Jesus como Senhor e Salvador, não creem em Jesus como verdadeiro Deus. Então, sem Jesus, sem salvação. Mateus capítulo 1, versículo 23. E chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bom, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. João 6,35. Jesus é o pão da vida. E disse que é o pão que dá vida eterna, satisfazendo a fome espiritual. Essa afirmação de Jesus, ela deve ser entendida na seguinte vertente. Quem não consegue construir um relacionamento com Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não pode ser alimentado espiritualmente. Essa afirmação vai parecer meio, como é que eu diria, meio atormentadora ou meio provocante, mas é o que a Bíblia está a dizer. Eu sou, e disse Jesus, não é? Jesus disse que é o caminho, ou seja, é o pão que dá vida eterna, satisfazendo a fome espiritual. Eu sou o pão da vida, é assim que Jesus afirma em João capítulo 6, versículo 36. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo também afirma que ele é a luz do mundo. Engraçado que eu quero aqui falar, quando a Bíblia chama os cristãos de luz do mundo e sal da terra, que um dia eu vou trazer um vídeo específico sobre esse texto, já penso em falar. Mas a Bíblia diz assim, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Quando ela fala de sal, fala da terra, mas quando fala da luz, fala do mundo. Por que será? Por que será? Eu pensei no seguinte, e vou aqui usar a pessoa de Jesus, não o cristão no geral. A pessoa de Jesus, independentemente de uns negarem
a existência de Jesus, a ciência muito que tentou negar a existência de Jesus, o fato é que todos eles, sejam os candomblés, sejam os israelitas, sejam os islâmicos, não importa, mas todos eles, de uma forma ou de outra, aceitam que existe ou existiu um homem cujo nome é Jesus Cristo. Isso é fato. Como é que a ciência aceita isso? Como é que a ciência afirma isso? É simples. Antes de Jesus, os anos eram contados de forma regressiva. Depois de Jesus, os anos passaram a ser contados de forma progressiva. Simples. Os ingleses dizem simple like that. Simple like that. Pronto, então é isso. Então, isso representa uma luz. O que é uma luz? Uma luz numa escuridão. Se nós estivermos numa escuridão, independentemente da luz ser pequenininha, mas se todos nós estivermos na escuridão e colocarmos aquela luz no nosso meio, ela vai focar para todos. Para todo. Todo mundo vai notar que aí tem luz. Ainda que não iluminar todo o espaço completamente, mas todo mundo notará que aí tem luz. Jesus também afirmou que é a porta das ovelhas, não é? Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 e 9. Também afirmou que é o bom pastor em João 10, 11 e 15. Afirmou também que é a ressurreição e a vida. Isso é em João 11, 25, afirmou sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Afirmou também ser a videira verdadeira. Em João 15, 1, 5. 1 e 5. E também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, conforme eu já mencionei. Jesus, ao dizer eu sou, porque todas essas afirmações que eu trouxe aqui sobre Jesus estão na Bíblia, eu mencionei os textos, todas essas afirmações que eu trouxe sobre Jesus, Jesus vem dizer eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a fonte da água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. Todas essas afirmações Jesus foi usando eu sou, eu sou, eu sou. O que me faz lembrar? Faz-me lembrar uma coisa. Uma vez eu estava a conversar com um amigo meu e ele diz assim, nós não podemos dizer eu sou. Nós temos que dizer eu estou, porque quem é Deus. Eu disse, argumenta mais, por favor, argumenta mais, traz mais argumentos sobre isso. Ele disse assim, por exemplo, um professor não pode dizer eu sou professor, tem que dizer eu estou professor. Por quê? Porque tudo que está tem princípio e tem fim, mas o que é não tem princípio, não tem fim. Ou seja, ele é o princípio e é o fim. Traz aquele princípio que quando nós éramos crianças brincávamos, né? O original não se desoriginaliza. Pronto, brincávamos com essa expressão. Ou seja, aquilo que é não pode deixar de ser. Aquilo que é não pode deixar de ser. Era esse argumento que um dos meus amigos trazia. E Deus, quando se representa a Moisés, Deus, quando vai falar com Moisés, Moisés pergunta assim, ó, quando o faraó me perguntar o que eu digo, diga o eu sou me enviou, o eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículos 14. O eu sou. Então, por que Jesus foi usar também o eu sou? Eu aqui quero chamar uma atenção. Muitas vezes nós temos que limitar muito o eu sou, porque o eu sou pertence a Deus. É mais viável usar o eu estou. E isso também não é assunto dessa natureza, né? Mas pronto, é para trazer aqui a luz. É melhor dizer eu estou professor, eu estou pastor, eu estou diácono, eu estou ancião, eu estou médico, eu estou militar. Por quê? Porque estou numa posição de. Agora, quando você diz eu sou, é parte da tua natureza, ou seja, é a tua natureza. E é aquilo que Jesus tentou afirmar. Jesus é a figura central do cristianismo. Todo cristão precisa entender que Jesus é a figura central.
tudo aquilo que havia nascido antes de Jesus não nasceu sem Jesus, nasceu na base de Jesus, partindo do pressuposto de que Jesus é a base que Deus usou para a criação de tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse princípio de que Jesus é a base para todas as criações, então vem nos sustentar, vem nos apresentar o argumento de que Jesus Cristo então foi criado, ou seja, é a base para a criação de todas as coisas. Bom, Jesus também é o Filho de Deus, não é? Como centro do cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, é profeta, é Messias, é aquele que mais ensinou o amor e a compaixão. Jesus. Pronto, Jesus é o que mais ensinou, mostrou sobre isso. Bom, aspectos centrais na perspectiva cristã. Importância na fé cristã. Eu vou dizer assim, graça. Vou começar com a graça. Vou começar com o elemento graça. A graça, não é? Graça e fé. Efésios, capítulo 2, versículo... É isso? Sim. Versículo 8, para começar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. A graça. Nós somos salvos pela graça. Amém? Nós seremos salvos pela graça. O que vai nos salvar é a graça de Deus. Porque nós somos demasiado pecadores, somos demasiado incapazes de nos salvar com as nossas obras. Não importa o que você faz, o que te vai salvar não é a tua obra, é a graça. Mas tem um porém. A graça sim vai nos salvar, mas através da fé. A salvação não vem pelas obras, vem pela graça e a fé. A graça e a fé andam assim. Agora, fé em quem? Paulo em Romanos está a dizer que assim, por intermédio de um homem, Romanos 8, por intermédio de um homem entrou o pecado do mundo. Entrou o pecado no mundo. Também por intermédio de um homem entrou a salvação, a graça. Ainda está a dizer, ali onde o pecado reinou, superabundou a graça. Só que essa graça vem com a condição da fé. E a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Então, falar da graça sem falar da fé, achar que a graça vai salvar a todos, é um erro. Achar que a graça vai salvar a todos é um erro. Quem a graça vai salvar? A graça vai salvar aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que acreditam em Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É esses a quem a graça vai salvar. A salvação. Jesus é a salvação da humanidade, é a reconciliação entre o homem e Deus, aquele relacionamento que havíamos perdido por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original, é restaurado através da morte de Jesus em cruz. Jesus é a vida eterna, é através dele que nós ganhamos a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também João 6,40. É por intermédio de Jesus que os nossos pecados são perdoados. Por intermédio dele. Significa dizer que também Jesus é o acesso. Não é? Deixa aqui abrir um texto rápido. Jesus é o acesso do homem a Deus. Para o homem ter relacionamento, ou para o homem chegar até Deus, é necessário passar por Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade, vida.
Ele é o caminho para chegar até Deus. É necessário que as pessoas que são crentes, os novos convertidos, recebam Jesus como Senhor e Salvador. Também queria ler um texto rápido, mas antes de lermos, antes de argumentar, por favor, ou leia muito. É Atos, não é? Atos capítulo 4. Atos 4, 6, acho que é isso. É isso. Não, Atos 4, 12. Yeah. Pronto. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Esse texto está a fazer jus, está a fazer link com Filipenses, capítulo 2, versículo 8, 9, perdão. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu aqui outra vez vou trazer os nossos irmãos. Os nossos irmãos, ao afirmarem que Jesus não é Deus, eles esquecem desse texto. E podem dizer outra coisa: Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não permite que além dele outra pessoa seja adorada. Ninguém pode adorar o Espírito Santo se o Espírito Santo não for Deus. Ninguém pode adorar a Jesus se Jesus não for Deus. Deus está dizendo: todo joelho se dobra. Seja no céu, para desfazer a imagem, a ideia de que Jesus Cristo é anjo. Jesus Cristo não é anjo. Porque se fosse anjo, Deus não poderia permitir que alguns anjos adorem outro anjo. Porque é isso que fez Satanás perder o reino, perder os céus. Porque ele queria que os outros anjos o adorassem. Então, se Deus aceitaria que os anjos adorassem outros anjos, por que expulsou Satanás? É porque Jesus não é anjo. Nenhum anjo pode adorar outro anjo. O único que é digno de toda honra e toda adoração é Deus. E se Deus permite, através de Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, se Deus permite que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus, seja os joelhos do céu, da terra e debaixo da terra, é porque Jesus é Deus. E isso não há dúvida, nem precisamos discutir isso. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 23 e 24. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, para sustentar o argumento que eu disse, que a graça existe, mas sem a crença em Cristo Jesus, sem a fé em Cristo Jesus, então a graça não te vale para nada. É aquilo que Paulo vem dizer da fé e a obra. Nós temos fé que seremos salvos, mas é necessário a nossa obra. A nossa obra mostra que nós temos fé em Cristo Jesus. Ou seja, a graça existe, mas é necessário a nossa obra para mostrarmos então que verdadeiramente a graça está aí para conosco. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vou ler rapidamente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, está aqui a dizer que já não temos mais outro sumo sacerdote. O único sumo sacerdote que nós temos é Jesus, que assim como nós, também lhe tentaram de todas as formas. Mas, pela graça, pelo poder que ele tem, por ele ser Deus, por ser um homem estruturado, com conhecimento da palavra de Deus, ele resistiu e não pecou. Amém? Bom, meus amados, era mais ou menos isso que eu tinha a partilhar. O que é centralizado nesse estudo é que
Jesus é Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é a base, o instrumento que Deus usou para criar o mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus Pai tem uma função de pai dentro de casa. Deus Filho tem uma função de professor. E Deus Espírito Santo tem outra função de polícia. Mas todos eles é só uma pessoa. Acabou. É mais ou menos para você que está assistindo a parte do fim entender. Eu fiz um exemplo desse de professor, pai e polícia logo no princípio do vídeo. Então é mais ou menos para explicar isso. Que Deus se digne de abençoar a mensagem. Espero que você tenha sido alimentado e que Deus nos abençoe para a honra e glória do seu santíssimo nome. Tudo para a honra de Deus vivo. Amém. Bye bye.